Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Quando aceitei a paz que Jesus Cristo dá e a esperança que um dia vê-lo-ei, procurado tenho o mundo me tirar a paz, mas Jesus segura-me com sua mão. Vê-lo-ei, Se lá nas nuvens ele voltará. Vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela mão. nesta vida peregrina temos tanta dor e às vezes nós ficamos sem amor. Nossas almas tão aflitas vêm ao Salvador e Ele diz: meu filho, tenho a tua mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, sim, lá nas nuvens Ele voltará. Meu Jesus que me segura pela mão. A certeza temos nós que Ele voltará e a promessa que nos deu a cumprirá. Que primeiro os que dormem ressuscitarão e Ele nos levará vivos pela mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, sim, lá nas nuvens Ele voltará. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela mão. Meu Jesus que me segura pela mão.
Lúcifer não tentou fazer um inferno, mas sim um céu melhor do que o de Deus. Um filho não é um imitador, mas uma sequência do pai, uma continuação. Ouvintes, estamos com a oportunidade de ouvirmos mais palavras que procedem da boca de Deus. Nós devemos afirmar isto com bastante convicção e segurança. Caso contrário, não deveríamos estar aqui vos falando. Palavras que procedem da boca de Deus. São palavras que procedem das Escrituras. Esta velha Bíblia, que hoje está em quase todas as mãos, está em todas as instantes. Essa velha Bíblia, que foi tão perseguida, que foi queimada aos montões, hoje está sendo recomendada até mesmo pela igreja que queimou Bíblias sagradas. Ela não só queimou cristãos vivos, mas ela queimou também a Bíblia. Isso significando que ela traspassou a Cristo. Porque antes de matar cristãos nas arenas, nas fogueiras, ela traspassou o lado de Cristo com uma lança. E nós estamos com essa Bíblia de uma maneira revelada. Você sabe que Jesus passou por multidões e multidões. Foram muitos que ouviram a Jesus Cristo. Foram muitos os que tocaram nele, mas nem todos estavam no Pentecostes. Nem todos viram-no quando ele subiu, quando ele foi assunto aos céus. Mais ou menos umas 500 apenas. A sua igreja sempre foi a minoria. E a mesma coisa é esta Bíblia. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E perguntamos nós, quando que a palavra de Deus tomou o seu real significado, surtiu, resultou o seu verdadeiro efeito, a não ser pela revelação do próprio Deus? São Pedro diz que ela não é de particular interpretação. Interpretá-la de uma forma natural, carnal, é acrescentá-la, é diminuí-la, é fazer ao contrário do que ela ensina, é batizar contrário ao que ela ensina. Se nós queremos saber qual é o batismo correto, nós temos de ver na Bíblia Sagrada como que os apóstolos, São Pedro,
batizou e mandou que nós fôssemos batizados. Em nome de quem? Qual o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que Pedro usou, tendo ele as chaves do reino dos céus? Leiam na Bíblia Sagrada a palavra de Deus em Atos 2, verso 38, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 10. E veja ali o cumprimento, a obediência, a prática de São Mateus 28, 19. Agora, vamos lembrar em tempo que Lúcifer, anjo de luz, conforme está escrito em Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 28, ele não tentou definitivamente fazer um inferno, o qual ele próprio teme, sabendo que ele será lançado no lago de fogo. Ele não tentou fazer toda essa desgraça que ele fez, usando a mulher lá no Éden, usando a serpente. Ezequiel 28, 13 diz: estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Veja, ele estava coberto, ele andava sobre as pedras, ele era querubim, querubim da guarda ungido, e foi estabelecido por Deus, estava no Monte Santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas, e ele foi perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade nele, fazer aquilo que ele não deveria fazer. Nós sabemos que ele foi um anjo, mas nunca foi um filho de Deus. Ele foi uma criação de Deus, uma criatura de Deus, mas não foi um filho de Deus. Você leia Ezequiel capítulo 28 a partir do verso 13. O que tentou ele fazer? Um céu melhor do que o de Deus. Ele tentou estabelecer na terra um reino melhor do que de Deus. Com todas as experiências, ele convenceu a Eva a sair da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada de Eva era simplesmente esta. Ela não era composta de 66 livros. Era apenas isto. Daquela árvore ali que está no meio do jardim, não comerás, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Essa era a Bíblia de Eva. Essa era a Bíblia de Adão. Era muito fácil guardar de cor. Não precisava estudar num seminário por 10 anos, por 15 anos, por 5 anos. Como nós também não precisamos. A nossa Bíblia Sagrada resume-se nisto mesmo. Resume-se apenas em uma frase que todo mundo pode saber. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada é citada de cor pelo diabo. Ele citou o Salmo 91 para Jesus Cristo. Ele sabe esta Bíblia de cor. Mas o importante não é bem conhecer esta Bíblia, interpretar esta Bíblia
teologicamente, intelectualmente. O importante é ter um pouquinho de azeite apenas e um pouquinho de farinha, desde que seja de boa qualidade. E essa boa qualidade significa exatamente isto: ser a palavra de Deus. Isto é multiplicado. Então ele tentou fazer um reino melhor do que de Deus. E ele teve a ousadia de oferecer esse reino para Jesus, para o próprio Deus, lá no Monte da Tentação, pensando que era tão fácil quanto foi com Eva, lá no Jardim de Deus. Mas acontece que Jesus não era uma mulher no qual ele pudesse gerar uma semente. Eva era uma mulher, e por isso ele pôde gerar nela uma semente, a semente da serpente, que foi Caim. E aí temos essa trilha da serpente durante todos os séculos. E esse trem, esse comboio, que virou um comboio da serpente, chegando agora na sua estação final. É isso que o inimigo fez. Ele não destruiu Adão, ele não foi a Adão, porque com Adão ele não conseguiria gerar um filho, o filho da maldição, conforme diz São João. Em Adão ele não conseguiria semear o joio, que Jesus disse: quem semeou o joio foi o maligno. Adão não tinha um ventre para receber um filho maligno, mas Eva tinha um ventre. Jesus não tinha, mas a igreja tem um ventre. A igreja tem um útero. A igreja tem, na linguagem bem clara, tem uma barriga. E a igreja pode ficar grávida, como a mulher pode ficar grávida. Mas Jesus, o homem, não. Então o que ele tentou ali não foi introduzir sua semente, porque a sua semente já houvera sido introduzida no mundo. Tentou converter aquela semente de Deus, do próprio Deus, em uma maldição, desde que Jesus aceitasse o seu desafio de transformar as pedras em pães, fazendo um espetáculo para ele, conforme nós estamos vendo, assistindo mensageiros de Deus, entre aspas, fazendo espetáculos. Jesus não fez espetáculos. Jesus não cedeu à circunstância da fome. Ele era homem. Não pôde gerar nele o filho da maldição, porquanto ele era homem e ele não tinha um ventre. Pelo contrário, ele era sim um fecundador. É um fecundador. Ele gera, é um gerador de filhos. Então ele usa a sua igreja para gerar filhos de Deus. E a sua igreja deve estar grávida de Deus, do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa, não é por acaso que São Paulo chama a igreja de esposa, e ele, de esposo, ele qualifica Jesus Cristo como esposo. Não somente São Paulo, toda a Bíblia, São João, São Pedro. Agora, para gerar filhos imitadores, não. Imitadores são Janes e Jambres. Imitar é uma maneira de
resistir. Gerar filhos que viessem ser a sequência do pai, porque um filho não é um imitador apenas. Ele é uma continuação do pai. Ele é uma sequência do pai. Isto é certo, isto é bíblico, isto é científico, isto é sociológico, isto é antropológico, é tudo que você possa pensar. Um filho é a sequência do pai. E Jesus veio gerar filhos. Então a igreja é considerada a mulher. Mas tem uma igreja que é considerada a grande meretriz, a grande prostituta de Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E ela tem suas filhas dançando perante o Estado, como Herodias colocou sua filha para agradar o Estado a Herodes. E assim odiar o profeta de Deus. Veja como isso se repete agora. Essa falsa igreja, essa grande meretriz, odeia o profeta de Deus. Jezabel odiou Elias. Herodias odiou a João Batista. E a meretriz desse século tem que odiar o espírito de Elias, o mensageiro de Deus. Mas por outro lado, o Eliseu, a moça, a esposa do Cordeiro, a noiva de Cristo, ama esse mensageiro. A Rebeca acompanha o Eliezer ao encontro do Isaque. Que Deus possa falar o seu coração e você não se enganar com esse reino que o inimigo tentou te oferecer e tenta te oferecer, oferece todos os dias, em todos os momentos da vida. Mas pense nisso, que o reino de Deus é para sempre, é para a eternidade. O reino de Satanás é transitório, é passageiro, está fadado ao fogo. E você está fadado aos céus, à glória eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu tenho um valor que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do Rei.
eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, que tanto almejei. Eu sou muito rico, sou filho do vermelhos rubis, brilhantes sem par, de mãos adivosas, agora ganhei. Estou muito feliz, o céu é meu lar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, que tanto almejei. Eu sou muito rico, sou filho do Rei. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração. Sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração.